Olá, caríssimos, caríssimas, todos aqueles que me acompanham no meu canal, saudações, um abraço a todos. Eu estou aqui com mais um vídeo, com mais um tema histórico, filosófico, com temas importantes para o conhecimento, para nós ampliarmos nossa visão de mundo. E hoje eu estou com um tema aqui, eu irei falar sobre os sofistas e os advogados. São dois personagens importantes da história da humanidade. Eu irei desvendar um pouquinho, nós iremos aí conhecer um pouco mais de detalhes de quem foram os sofistas e os advogados, que são pessoas, profissões tão importantes para nós na atualidade. Bem, para início de conversa, vamos aqui então fazer uma análise histórica sobre os sofistas. Mas quem eram os sofistas? Já já eu converso com você sobre eles. Para falarmos sobre os sofistas, vamos aqui nos contextualizar dentro da história grega, na Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ou na Grécia Antiga, existiam várias formas de governos. As cidades gregas eram cidades-estados. Cada cidade-estado tinha a sua própria forma de governo, a sua própria religião, a sua própria cultura, e as cidades eram autônomas e independentes entre si. Os gregos eram ligados por laços culturais, laços históricos, mas as cidades eram independentes. Então existiam várias formas de governos na Grécia Antiga. A monarquia, que era o governo de um rei, que era a figura do rei, o personagem ou o poder passava hereditariamente. O filho do rei seria preparado para ser rei, o neto do rei preparado para ser rei, e assim sucessivamente. Existia também as oligarquias, que eram grupos pequenos de pessoas que governavam as cidades-estados. Geralmente era a elite, era um grupo fechado, que eles então alternavam no poder entre si. Também a tirania, que era um governo de alguém, de uma pessoa que chegava ao poder de forma ilegítima. E em Atenas, em determinado momento, com a crise da oligarquia, os atenienses então criam um novo regime de governo, que é a democracia. Era uma democracia direta, onde os cidadãos se reuniam em praça pública e votavam, decidiam os rumos da cidade. Só que a democracia na Grécia é um pouco diferente da democracia que nós temos hoje, como, por exemplo, no Brasil. Lá, a democracia era direta. A nossa democracia, a democracia brasileira, ela é representativa. Nós votamos e os candidatos eleitos é que decidem por nós. Na Grécia, a democracia era direta porque o próprio cidadão é que decidia ali nas reuniões os rumos que a cidade iam tomar. Por isso, a importância de ser cidadão. O cidadão grego era o que poderia discutir, era o que poderia votar e decidir os rumos da cidade e da sociedade. Mas quem eram os cidadãos? Primeiro, eram os homens maiores de idade. Os estrangeiros, as mulheres e as crianças não eram consideradas cidadãs. Portanto, a importância de saber conversar sobre política, a importância de ter conhecimento do assunto era fundamental para que o cidadão pudesse expressar a sua cidadania e participar do jogo político, votando e decidindo os rumos da cidade. Por isso,
era importante o domínio da palavra, a retórica, a argumentação, falar em público, convencer através do diálogo, através da conversa, era fundamental. Nesse contexto, então, eu coloco agora a importância dos sofistas. Quem eram os sofistas? Sofistas é uma palavra que vem de sofia, sabedoria, e sofos, sábios. Eram sábios, pessoas estudiosas, filósofos, pessoas entendidas do assunto, da dialética, da argumentação, que dominavam a fala em público. E os sofistas, eles foram fundamentais para o processo da democracia. Por quê? Eles eram professores, eles eram mestres e começaram a ensinar os cidadãos, a elite grega, a falar em público, a dialogar, a argumentar, a defender os seus argumentos, a expor as suas ideias de maneira clara. Isso foi importantíssimo para que os atenienses pudessem fazer parte do jogo político. Então, os sofistas, eles eram professores, eles eram mestres itinerantes que ganhavam dinheiro para ensinar a nobreza a debater em público, a falar sobre política, a apresentar as suas ideias de maneira clara, de maneira inteligível, o que era fundamental para o processo da democratização à moda grega. Então, era somente a elite que participava do jogo político. Daí, os sofistas eram mestres que cobravam para ensinar a elite, os jovens, os homens, para que eles pudessem entrar, debater, discutir sobre política. Então, os sofistas viveram no contexto da democracia, onde o cidadão ele participava da vida pública, participava dos debates e das decisões da cidade. Então eles eram professores que viajavam de cidade em cidade, oferecendo os seus ensinamentos, o ensinamento da retórica, da lógica, da arte de falar bem, em troca de pagamento. Então, daí a importância da argumentação, da retórica e do falar bem para o ateniense, para o povo grego. Dominar, articular a retórica, a argumentação, o falar bem, era fundamental para a educação dos jovens, da nobreza, para que eles pudessem se destacar em suas cidadanias e exercer o jogo político. Só que Platão e Aristóteles, eles eram contra. Eles achavam os sofistas oportunistas, porque cobravam para ensinar a arte da retórica, o conhecimento. Na visão de Platão, os sofistas não promoviam o ensino embasado no conhecimento, mas se limitavam a falar bem. Essa era uma crítica, ou a crítica que Platão fazia aos sofistas. Outros filósofos viam eles como um embuste, como uma farsa, porque eles cobravam para ensinar. Mas é inegável a importância dos sofistas para a sociedade ateniense e para a implementação da democracia. Então, eles tinham como função ensinar a retórica, a argumentação, preparar os cidadãos para a vida pública, defendiam argumentos, mesmo que falsos, para defender uma ideia, enfim, uma infinidade de importâncias nós podemos dar aos sofistas. Alguns sofistas foram importantes, como Protágoras, que defendia que todas as percepções humanas eram subjetivas. Nós também temos Górgias, que dizia que Górgias era um grande defensor da persuasão e da ideia que a alma humana poderia ser moldada por bons argumentos. Nós também temos
Hippias, que ensinava sobre o relativismo, a crença que a verdade era subjetiva e variável, né? Então, os sofistas, eles eram ensinadores, eles eram mestres da dialética, da argumentação. Nesse contexto, então, a importância dos sofistas para os gregos, para a formação da cidadania. Fazendo um paralelo aos sofistas, eu vou falar um pouquinho sobre o advogado. Eu comparo a função ou os deveres dos advogados um pouco como a dos sofistas. Então, a origem da advocacia, ela remonta à Grécia Antiga, com figuras como Demóstenes, Péricles, que eram conhecidos por sua retórica e capacidade de persuasão. A advocacia, no decorrer da história, ela foi se redefinindo e tomando novos sentidos. Como profissão, ela se consolidou no Império Romano, onde os advocati, que representavam judicialmente pessoas que não sabiam argumentar. Então, ali na Roma Antiga, os advogados, que eram aqueles hábeis na fala, no diálogo, então eles representavam ali judicialmente aqueles que não tinham essa capacidade técnica para se defender nos tribunais. Com o passar do tempo, dos anos, a advocacia foi se profissionalizando e hoje nós temos aí órgãos como a OAB, que ela é o órgão de representação cujo advogado precisa passar por 2 fases de prova da OAB para exercer a sua profissão. Mas o que é o advogado? O advogado é aquele que estuda, que tem conhecimento técnico para falar no lugar de outro, para substituir alguém na fala. Assim como era importante lá na Grécia Antiga falar bem, falar de forma correta, apresentar os argumentos corretos, hoje o advogado ele tem esse papel, substituir aquele que não tem a técnica, que não tem o domínio e não tem o conhecimento. Muitas pessoas são condenadas por algo que não cometeu, por não saber expressar as suas ideias, os seus pensamentos, as suas opiniões e não conhecerem da lei. Então o advogado, ele é esse técnico preparado para falar no lugar de outrem nos tribunais. Ele fala, ele argumenta a favor de quem está representando perante a justiça ou os tribunais. Então o advogado, ele é imprescindível, assim como foram imprescindíveis os professores sofistas da Grécia Antiga. No nosso no Código Brasileiro, ninguém pode ser preso, ser condenado sem direito amplo de defesa. E os advogados, então, são aqueles hábeis no diálogo, na dialética, no conhecimento, para falar em nome daquele que não domina a técnica. Então, o advogado, ele serve para fazer valer, né, aquilo que é tão caro e tão importante no direito, que é o respeito ao devido processo legal. Então, isso é fundamental, respeitar o devido processo legal. Todos têm direito de se defenderem nos tribunais, até as últimas instâncias provarem sua inocência. Então existe o princípio de que ninguém pode ser privado da liberdade ou condenado sem um processo justo, com direito ao contraditório e ampla defesa. O advogado, então, ele atua para fazer cumprir isso e para dar legitimidade ao julgamento. Sem o advogado, como a frase antiga, não se faz justiça. O artigo 133 da Constituição Federal trata especificamente sobre esse tema, conferindo ao advogado uma posição de destaque na garantia dos direitos do cidadão. O advogado, ele é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos
e manifestações do exercício da profissão, dentro dos limites da lei. Então, dois personagens de duas profissões históricas que são fundamentais. Lá na Grécia Antiga, os sofistas ensinavam a arte da retórica para a sociedade grega, para a sociedade ateniense, para exercer a democracia, e os advogados na atualidade, eles substituem, falam no lugar de outrem, para que se tenha justiça efetiva e ninguém seja condenado porque não consegue habilmente falar nem se defender perante os tribunais. Meus caros, um abraço a todos. Encerra aqui o vídeo e em breve eu voltarei com mais temas importantes para vocês. Um abraço e até a próxima.